Contrariando a intuição, a psicologia masculina demonstra que a dedicação excessiva de uma mulher, em vez de consolidar um relacionamento, paradoxalmente o desvaloriza, transformando a atenção em algo meramente esperado e não apreciado. Mulheres dedicam-se intensamente, buscando ser parceiras atenciosas, apoiadoras e inspiradoras. Investem tempo e energia significativos, ajudando a superar adversidades e criando um ambiente de conforto. Contudo, apesar desses esforços notáveis, frequentemente colhem frustração, encontrando distanciamento emocional ou críticas incessantes. O homem pode se fechar numa indiferença gélida ou expressar um turbilhão de exigências, como se o que foi feito nunca fosse suficiente. Este cenário levanta uma questão crucial. A lealdade e o suporte incondicional não deveriam ser a base de relações fortes? Ou será que a autodoação excessiva, de fato, desvaloriza a mulher aos olhos do parceiro? A raiz desse problema reside numa crença profundamente enraizada e muitas vezes equivocada. Muitas mulheres estão convencidas de que, ao se tornarem zelosas, atraentes, organizadas e, em todos os sentidos, convenientes, o homem naturalmente desejará permanecer ao seu lado. Elas o envolvem com atenção total, esforçam-se para antecipar cada desejo e criam uma atmosfera ideal, esperando em troca gratidão e reciprocidade. No entanto, a realidade se mostra cruel. Esses esforços não são apenas desvalorizados, mas frequentemente percebidos como algo autoevidente, um direito adquirido. Desde a infância, muitas meninas são condicionadas a acreditar que ser boa significa agradar aos outros, corresponder a expectativas e sacrificar desejos pessoais. Elas internalizam a ideia de que amor e reconhecimento são recompensas a serem conquistadas através de atos de concessão e cuidado. Mas na vida adulta, essa dinâmica é contraproducente. Quando uma mulher se dissolve completamente no relacionamento, negligenciando suas próprias fronteiras e necessidades, ela inadvertidamente desvaloriza seu próprio investimento. Quanto mais ela faz, menos isso é notado. Seus esforços deixam de ser especiais, tornando-se rotina. Ela se empenha, suporta desconfortos e tenta ser perfeita, mas recebe em troca indiferença e, por vezes, até irritação. A lógica de esforçar-se ainda mais apenas aprofunda o abismo, pois quanto mais ela se doa, menos seu trabalho é valorizado. O homem não sente a necessidade de fazer esforços recíprocos, pois tudo já está perfeito para ele. Relações construídas sobre um investimento unilateral não podem ser saudáveis nem sustentáveis. Se a mulher assume toda a responsabilidade pelo conforto e bem-estar do casal, o homem relaxa e deixa de vê-la como uma parceira igualitária, capaz de exigir reciprocidade. A verdadeira força feminina não reside em agradar constantemente, mas em inspirar o homem ao desenvolvimento pessoal e a um esforço mútuo e equilibrado. A psicologia masculina e feminina interpretam o investimento em relações de maneiras distintas. Enquanto a mulher, na sua essência, acredita que sua dedicação, lealdade e esforços devem fortalecer o amor e a conexão, confiando sinceramente que quanto mais fizer pelo homem, mais ele a valorizará. A psicologia masculina opera sob premissas diferentes. O homem muitas vezes percebe a autodoação total da mulher como uma confirmação de sua própria excepcionalidade. Quando ela o cerca de cuidados, ele nem sempre conclui que deve retribuir. Para ele, isso sinaliza que é tão bom que alguém está disposto a se esforçar tanto por ele, eliminando a percepção de necessidade de esforço de sua parte. Consequentemente, a mulher sente-se subestimada, mas não compreende a causa. Ela intensifica seus esforços na esperança de que o homem finalmente perceba seus sacrifícios. No entanto, ao ver que o cuidado é oferecido incondicionalmente, ele não sente a necessidade de agir em resposta. Quanto mais a mulher se doa, mais passivo o homem se torna. A mulher deseja ser amada por quem ela é, mas para muitos homens, o valor da relação é frequentemente determinado pela indisponibilidade da mulher e pelo esforço que ele próprio precisa investir nela. Se ele não se esforça, não atribui valor significativo à relação. Muitos homens não buscam a reciprocidade, mas simplesmente aproveitam a situação. Eles se habituam a que a mulher faça tudo sozinha e deixam de ver isso como algo especial ou digno de apreço. A mulher, por sua vez, sente que sua contribuição não é valorizada, mas teme parar, receando perder o homem. Ela se ilude, esperando que mais um pouco de esforço o fará mudar. No entanto, a psicologia masculina é clara. Quanto mais conforto ele recebe gratuitamente, menos motivação tem para investir.
O homem valoriza a mulher por quem ele precisa se esforçar. Se ele sente que não precisa conquistá-la e mantê-la, ele relaxa. Para ele, o que é valioso é o que exige esforço, não o que é dado sem custo. Quando a mulher assume toda a carga emocional da relação, o homem começa a encarar isso como a norma. Ele deixa de vê-la como uma pessoa com quem precisa se importar e a trata mais como um elemento conveniente em sua vida. É por isso que é crucial que a mulher não se esgote, mas crie um espaço onde o homem também precise agir e investir. Isso não é manipulação, mas um princípio psicológico natural. Valorizamos mais aquilo em que nós mesmos investimos. Se a mulher constantemente inicia a comunicação, os cuidados e organiza o lazer, ela assume imperceptivelmente o papel de líder. O homem, sentindo que nada é exigido dele, distancia-se. Isso destrói o equilíbrio da relação, e com o tempo a mulher se vê em solidão emocional. Para evitar esse erro, é fundamental não temer permitir que o homem tome a iniciativa. Se ele estiver verdadeiramente interessado, ele próprio desejará investir. E se não estiver, isso indica que seu interesse era superficial desde o início. Em relações saudáveis, prevalece o equilíbrio. Ambos os parceiros investem e ambos estão interessados um no outro. O homem precisa sentir que a mulher é um valor intrínseco e não apenas uma fonte conveniente de conforto. A mulher não é obrigada a merecer amor e atenção através de seus atos. Sentimentos autênticos são construídos sobre respeito mútuo, interesse e o desejo genuíno de estar junto. O homem sempre percebe quando a mulher teme perdê-lo, e isso lhe confere uma sensação velada de poder. Mas assim que ela reconhece sua autossuficiência, ele a trata de maneira diferente. Se o homem sabe que a mulher se valoriza, ele entende que uma atitude consumista não será tolerada. Ele ou se esforçará para corresponder, ou partirá. E neste último caso ela não perderá nada, apenas abrirá espaço para um parceiro mais digno. A diferença na psicologia é uma causa frequente de mal-entendidos. A mulher tenta evocar amor através do cuidado, enquanto o homem vê nesse cuidado apenas a confirmação de sua própria importância. Sentimentos verdadeiros não requerem provas constantes. Se uma relação é construída apenas sobre um parceiro dando e o outro recebendo, ela, inevitavelmente, leva à desilusão. É vital que a mulher esteja ciente de seu valor e não hesite em estabelecer limites claros. O homem é sempre atraído por aquela que se respeita e não está disposta a distribuir sua energia sem investimento recíproco. Quando a mulher faz demais pelo homem, ele passa a considerar isso como um direito e não como uma manifestação de amor. Quanto mais ela se esforça, mais ele avalia sua própria importância e não a dela. Isso se torna um hábito cômodo, receber atenção, apoio e conforto sem ter que se esforçar. Isso eleva a autoestima dele, mas não constrói respeito pela parceira, pois ele não investe na relação. O homem se acostuma que a mulher esteja sempre presente, sempre disposta a ajudar e agradar. Ele não vê necessidade de fazer algo em troca, pois ela continua a cuidar. Com o tempo, pode surgir nele a ideia de que, já que uma mulher se esforça tanto por ele, ele deve ser realmente um partido muito valioso. Isso pode levá-lo a buscar alguém ainda melhor. Em vez de fortalecer a relação existente, ele começa a considerar novas possibilidades. A mulher, nesse momento, permanece em um estado de incerteza, sem entender por que seus esforços não levam à reciprocidade. Ela continua a doar mais, esperando que ele finalmente a valorize, mas isso apenas agrava o desequilíbrio. Em vez de construir uma conexão sólida, a mulher gradualmente perde seu valor aos olhos dele. Ele se acostuma que ela esteja sempre disponível, sempre pronta para ajudar, e com o tempo, deixa de sentir emoções profundas por ela. Isso torna a relação imprevisível, como um campo minado. A mulher não sabe quando ele demonstrará frieza ou se afastará, e o homem, sentindo sua importância, pode começar a agir de forma irresponsável. Frequentemente, nessa situação, o homem pode até sentir irritação, pois relações excessivamente convenientes o privam de emoção e interesse. Ele não sente a necessidade de conquistar a mulher, de lutar por sua atenção, porque tudo isso já lhe é dado sem esforço. Se a mulher não interromper esse processo, ela arrisca perder não apenas o respeito do homem, mas também sua própria dignidade. Ela continuará a se doar até a exaustão total, e ele nunca verá como aquela por quem vale a pena se esforçar. Um homem valoriza não a mulher que faz tudo por ele, mas aquela por quem ele próprio está disposto a mudar e a superar dificuldades.
Se ele não sente a necessidade de se esforçar, ele começa a percebê-la não como uma parceira, mas como um acessório conveniente em sua vida. Para que as relações permaneçam saudáveis, a mulher deve, a tempo, reconhecer seu valor. O amor não é uma competição de sacrifícios, mas um equilíbrio onde ambos os parceiros investem um no outro. Homens aceitam cuidados incondicionais apenas de suas mães, pois desde a infância se habituaram ao amor incondicional delas. Em relações amorosas com uma parceira, essa abordagem não funciona. Se um homem recebe tudo sem esforço, rapidamente deixa de valorizar. Quando a mulher investe no homem sem ações recíprocas da parte dele, ele percebe isso não como um sinal de amor, mas como uma confirmação de sua própria importância. Ele não pensa que precisa fazer algo em troca, pois o cuidado chega até ele automaticamente. A psicologia masculina é estruturada de tal forma que o homem valoriza não o que é dado facilmente, mas aquilo pelo qual ele precisa se esforçar. Se ele não vê a necessidade de conquistar a mulher, ele perde o interesse por ela. Quanto mais a mulher se doa sem condições, mais o homem se acostuma a isso como uma norma. Ele começa a percebê-la não como uma pessoa, mas como um recurso conveniente. Se a mulher sacrifica a si mesma, seu tempo e seus interesses, ela se torna mais uma ajudante do que uma parceira. Ele vê nela alguém que está sempre pronta para apoiar, mas não alguém a ser conquistado. Para que um homem valorize verdadeiramente uma mulher, ele precisa vê-la como uma pessoa, e não apenas como uma fonte de conforto. A mulher deve não apenas dar, mas inspirar o homem ao desenvolvimento, mostrando que sua atenção e cuidado não são algo que se obtém simplesmente. Um homem verdadeiro busca o crescimento, e ao lado de uma mulher digna, ele sente o desejo de se tornar melhor. Ele respeita aquela que não apenas o apoia, mas também o desafia, motivando-o a evoluir. Se a mulher permite que o homem receba todos os benefícios sem esforço, ele não vê sentido em mudar. Ele pode desfrutar da situação, mas no fundo, tais relações não o entusiasmam. O homem precisa sentir que a mulher se valoriza e não está disposta a distribuir seu cuidado simplesmente por ele estar presente. Se ele não se esforça por ela, então não merece tudo o que ela tem a oferecer. Uma mulher que sabe parar a tempo e deixar de investir sem reciprocidade evoca respeito nele. Ele compreende que o amor dela não é um presente incondicional, mas algo valioso que precisa ser conquistado. Quando a mulher inspira o homem, em vez de apenas protegê-lo das dificuldades, ele começa a se sentir mais confiante e responsável. Ele percebe que ao seu lado não está apenas uma mulher cuidadosa, mas aquela por quem ele deseja se tornar melhor. Se o homem não vê um desafio na mulher, se não precisa se esforçar, seu interesse se esvai. Uma mulher que se respeita não tentará ganhar amor. Ela dá ao homem a oportunidade de se manifestar. Ela não teme estabelecer limites e mostrar que valoriza seus próprios esforços. Tal mulher atrai em um nível mais profundo, porque o homem entende, ao lado dela, ele não é apenas um consumidor, mas uma pessoa que precisa corresponder. Um homem verdadeiro busca aquela que o ajuda a revelar suas melhores qualidades, e não aquela que simplesmente facilita sua vida. Se ele sente que a relação não exige seu desenvolvimento, ele não vê nela valor intrínseco. Quando a mulher reconhece sua própria força e para de temer perder o homem, sua perspectiva muda radicalmente. Ela não se apega, não tenta agradar a qualquer custo, mas se torna aquela que se deseja conquistar. Se o homem não demonstra desejo de investir, significa que ele não está pronto para um relacionamento sério. A mulher deve compreender que seu valor não está na quantidade de sacrifícios, mas na pessoa que ela é. O homem valoriza a mulher ao lado de quem ele se torna melhor, não a que apenas facilita sua existência. É por isso que é importante não apenas amar, mas permitir que o homem demonstre seu amor através de ações. Quando ele sente que ao seu lado está uma mulher forte e autossuficiente, ele a valoriza em um nível completamente diferente. Ele entende que ela não é apenas uma companheira, mas uma pessoa sem a qual sua vida não seria tão rica e significativa. O homem determina o valor da mulher não apenas por sua aparência ou comportamento, mas por como ela influencia sua vida e desenvolvimento. A mulher se torna verdadeiramente valiosa se ela inspira o homem a ser melhor, a aspirar a mais. Isso se manifesta não apenas no cuidado, mas na estimulação de seu crescimento pessoal. Quando o homem percebe que a mulher apoia suas aspirações e objetivos, ele a respeita muito mais.
Ela não apenas satisfaz suas necessidades, mas o ajuda a se tornar mais forte e confiante. Em uma mulher assim, ele está disposto a investir seus esforços, tempo e atenção. Um homem que ama e respeita uma mulher quer se esforçar por ela, e não apenas consumir seu cuidado. Se ele sente que precisa se empenhar para mantê-la ao seu lado, seu respeito por ela cresce. Ele entende que não é apenas uma relação onde ele recebe conforto, mas uma parceria na qual é importante que ambas as partes se desenvolvam. Um critério importante de valor é o investimento do homem. Quando a mulher apenas dá e o homem não retribui, a relação torna-se unilateral e o valor da mulher diminui. Uma mulher que está sempre disposta a fazer tudo pelo homem não cria um desafio para ele, e ele deixa de valorizá-la como pessoa, percebendo-a como uma ajudante conveniente e não como uma parceira igual. O homem entende que a mulher é valiosa quando ela o ajuda a revelar suas melhores qualidades. Quando ao lado dela, ele se sente mais responsável e motivado. Essa abordagem o impulsiona a trabalhar em si mesmo. Quando a mulher inspira o homem a agir, ele começa a investir nela, pensando em como melhorar a vida dela. Ele se esforça para ser o melhor para ela, e isso o leva a demonstrar mais cuidado e atenção. Este é um processo mútuo que fortalece a relação. Um homem que respeita a mulher entende que ela é uma pessoa separada com seus próprios objetivos e aspirações. Ele quer apoiá-la em seu caminho para esses objetivos, ajudá-la a crescer. Isso também contribui para seu próprio crescimento. Em relações onde o homem não vê um desafio para si, seu interesse diminui. Mas se a mulher o inspira ao desenvolvimento, ele percebe que ela torna sua vida mais significativa. E o próprio processo de se tornar melhor para ela é seu investimento. O homem realmente começa a valorizar a mulher quando ela não apenas concorda com seu comportamento, mas o impulsiona a ser mais responsável e atencioso. Tais relações tornam-se plenas, porque ambos os parceiros investem no desenvolvimento um do outro. Quando o homem percebe a mulher como alguém que o ajuda a se tornar melhor, ele vê nela um valor que vai muito além da atração física. Ele a percebe como uma parceira de vida. Se ele apenas recebe e não dá em troca, ele perde o interesse. A mulher que não o motiva a agir torna-se um elemento de fundo para ele. Mas se a mulher cria um espaço para seu desenvolvimento, ele anseia por estar ao lado dela, busca mostrar do que é capaz. O homem sempre sente quando a mulher não apenas satisfaz suas necessidades, mas o inspira a ser a melhor versão de si mesmo. Isso cria uma ligação forte entre eles, na qual ambos os parceiros têm significado. O investimento da mulher na relação não deve ser gratuito. Deve ser um estímulo para o homem, para que ele entenda que também precisa se desenvolver e investir. Quando ambos os parceiros almejam o melhor, as relações tornam-se plenas e saudáveis. A mulher não deve distribuir sua energia e amor gratuitamente, especialmente para aqueles que não demonstram esforços recíprocos. Se ela investe constantemente na relação e o homem apenas aceita, com o tempo, ele deixa de valorizar seu cuidado. É preciso lembrar que amor e atenção devem ser mútuos. É crucial estabelecer limites pessoais para não permitir que o homem a use. A mulher deve entender claramente quais ações indicam intenções sérias e quais indicam que ele está simplesmente consumindo sem investir. Se o homem demonstra interesse apenas quando lhe convém, mas não faz nada significativo, isso é um sinal de alerta. As relações devem ser construídas na reciprocidade, onde ambos os parceiros cuidam um do outro. Se a mulher sente que está constantemente fazendo mais do que recebe, é um motivo para refletir sobre o quanto o homem valoriza sua presença na vida dele. Se ele não quer investir, não demonstra iniciativa, não age, então não é o parceiro certo. Sentimentos verdadeiros se manifestam em ações, não em palavras vazias. Uma mulher que se respeita não gastará sua energia com quem a percebe como um apêndice conveniente. É fundamental observar como o homem reage aos limites. Se ele os respeita, se busca o equilíbrio, é um bom sinal. Mas se ele sempre quer receber mais do que está disposto a dar, é preciso questionar a validade de tal relação. A mulher não deve temer perder um homem se ele não a valoriza. Uma pessoa que realmente quer estar ao lado dela fará esforços e não apenas se aproveitará do que recebe sem dificuldade. Parar de permitir ser usada significa reconhecer seu próprio valor e não ter medo de exigir reciprocidade. A mulher deve escolher aquele que investirá nela, e não quem aceita seu cuidado como um direito.
Se o homem não está disposto a investir, não é quem ela realmente precisa. Uma das armadilhas mais comuns que as mulheres caem na tentativa de reter um homem é a autodoação excessiva. Elas se esforçam para agradar, tornar-se convenientes e se adaptar aos desejos dele, na esperança de assim conquistar amor. Mas essa estratégia não só não traz resultados, como também diminui seu valor aos olhos do homem. Quando a mulher se sacrifica pela relação, ela gradualmente perde sua individualidade. Ela deixa de expressar seus próprios desejos e necessidades, por medo de que isso possa desagradar ao homem. No final, ela se transforma em uma pessoa que não vive sua própria vida, mas uma vida orientada para a satisfação das necessidades alheias. A tolerância a maus tratos é outro erro grave. Mulheres frequentemente ignoram sinais de alerta, na esperança de que com o tempo tudo se resolverá. Elas fecham os olhos para o desrespeito, justificam a indiferença. Como assim Dimenas de Roe está apenas passando por um período difícil. Se um homem não respeita a mulher no início, ele não começará a fazê-lo depois. Quanto mais ela tolera, mais ele se permite tratá-la com descaso. Uma mulher que aceita frieza, falta de atenção ou até grosseria, dá ao homem a entender que pode tratá-la dessa forma. Muitas mulheres vivem na expectativa de que o homem mudará. Elas pensam que se lhe derem ainda mais cuidado, apoio e amor, ele finalmente perceberá o quanto ela é importante para ele. No entanto, na prática, quanto mais a mulher se esforça, menos o homem sente a necessidade de mudar algo. Se ele percebe que a mulher está disposta a fazer tudo por ele, ele começa a vê-la como um apêndice conveniente em sua vida, e não como uma parceira igual. Ele não sente a necessidade de conquistá-la. Ele não tem medo de perdê-la, porque sabe, ela sempre estará lá. A mulher que se esforça demais se transforma em um pano de fundo. Ela se torna imperceptível, sua presença é percebida como algo autoevidente. O homem não vê nela mistério, não sente a necessidade de investir, porque já recebe tudo o que precisa, sem esforço. Tais relações, cedo ou tarde, levam à desilusão. A mulher sente que não é valorizada, mas não entende por quê. Ela investe cada vez mais e em troca recebe cada vez menos. É um ciclo vicioso. Para evitar isso, a mulher deve lembrar que o valor em uma relação é criado não pelo sacrifício, mas pela reciprocidade. O homem deve investir não menos do que ela. Somente assim a relação será saudável e equilibrada. Uma mulher que se respeita não tentará reter um homem que não demonstra iniciativa. Ela não teme ficar sozinha, porque sabe, sentimentos verdadeiros não exigem provas constantes e autossacrifício. Para construir relações saudáveis e não perder a si mesma, é vital preservar o senso de dignidade e não se desvalorizar. A mulher deve entender que seu valor não depende do quanto ela faz pelo homem, mas de quão bem ela respeita a si mesma e seus limites. Ser autossuficiente significa não se dissolver no parceiro, mas continuar a desenvolver a si mesma, seus interesses e objetivos. Uma mulher que possui uma vida própria torna-se mais atraente, pois não cria no homem a sensação de que a felicidade dela depende apenas dele. Valorizar-se significa reconhecer que amor e atenção não devem ser o resultado de sacrifícios. Se um homem respeita uma mulher, ele não verá seu cuidado como algo garantido, mas valorizará sua contribuição e retribuirá. É importante escolher um homem que realmente respeite a mulher, e não apenas se aproveite de seu cuidado. As relações devem ser construídas na igualdade, e não na premissa de que a mulher se esforça para reter o homem, cumprindo todos os seus desejos. Se um homem não está pronto para um relacionamento igualitário, não vale a pena tentar conquistá-lo. Uma mulher que é forçada a provar constantemente seu valor, em última instância, perde o autorrespeito. Relações verdadeiras não são construídas em sacrifícios unilaterais, mas em interesse mútuo. Um homem que ama de verdade não permitirá que a mulher se perca por ele. Pelo contrário, ele a inspirará a ser ela mesma. Não é preciso ter medo de defender seus limites. Se um homem respeita a mulher, ele não exigirá sacrifícios dela. Pelo contrário, ele apoiará seus anseios. Uma mulher que não tem medo de sair de uma relação onde não é valorizada mostra que é realmente digna de respeito. Ela não permanecerá ao lado de um homem apenas pelo medo da solidão, mas escolherá aquele que está disposto a investir nela tanto quanto ela investe nele. Para não se perder em uma relação, é fundamental lembrar: amor não é uma busca por agradar, mas uma parceria equitativa. A mulher não deve ser conveniente.
ela deve ser amada e respeitada. Em relações saudáveis, não há espaço para a perda de si mesma e para a transformação em um serviço conveniente. O amor verdadeiro é construído sobre reciprocidade, respeito e equilíbrio de esforços. Quando a mulher reconhece seu valor, ela atrai um homem que está disposto a investir, cuidar e crescer junto com ela. Não se deve tentar conquistar amor, provando sua lealdade com sacrifícios intermináveis. Um homem verdadeiro valoriza a mulher não por sua capacidade de agradar, mas por sua força, seus limites e sua autossuficiência. Se ele não quer investir na relação, não é o parceiro certo para estar ao seu lado.